Agora, é preciso ponderar as coisas, Fabiola. Evidentemente, o Bolsonaro se aproveitou da Lava Jato, não há nenhuma dúvida disso. A eleição dele, em grande medida, atribuída ao conceito que a política passou a ter depois da Operação Lava Jato. E o Moro cometeu erros que hoje são muito claros, né? Ele como que aniquilou todo o esforço anticorrupção quando ele virou ministro da Justiça do Bolsonaro. Ele aí consolidou aquela impressão de que a sua atuação na 13ª Vara de Curitiba foi uma atuação política. Agora, o comportamento do Gilmar Mendes é também um comportamento muito curioso, porque o Gilmar Mendes, noutros tempos, foi um entusiasta das práticas de Curitiba, que hoje ele associa ao fascismo. O Gilmar percorreu ali um zigue-zague no Supremo quando se discutia as prisões em segunda instância. Ele era contra, depois ficou a favor, depois voltou a ser contra. Numa época em que ele era a favor, ele enaltecia as prisões de Curitiba. Ele dizia que em Curitiba havia ilustres visitantes, o que melhorava o sistema prisional do país. Ele, inclusive, numa sessão do Supremo, sessão pública, e que ele se posicionou a favor da prisão em segunda instância, ele dizia que havia banho frio na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e que a Lava Jato deu um upgrade na carceragem, porque agora já tem até chuveiro elétrico, realçou o Gilmar Mendes nessa sessão no Supremo. Depois, à medida que a investigação foi se aproximando do PSDB, o ministro Gilmar Mendes como que se desgostou da Lava Jato. E houve ali uma reversão de expectativas. O plenário, que era majoritariamente a favor da prisão em segunda instância, virou o jogo com o voto do Gilmar. Gilmar passou de novo a defender a prisão só depois do trânsito em julgado dos processos. Então, também a posição do Gilmar Mendes é uma posição muito curiosa. O Gilmar é um ministro que se move segundo as conveniências da política. Então, é preciso sopesar todos os lados, Fabiola. Não há dúvida de que o Moro cometeu erros capitais na condução da Lava Jato. Isso está muito claro hoje. E também não há nenhuma dúvida de que a Lava Jato beneficiou o Bolsonaro, contribuiu para a ascensão do Bolsonaro. Agora, a meu juízo, o Gilmar Mendes não é o melhor crítico da operação. Ele é um ministro, como disse, que ele se move de acordo com as mudanças da conjuntura política. Ele tem uma jurisprudência própria, Fabiola. Fabíola, eu pessoalmente sou muito contra estigmatizar um lugar do Brasil como se fosse a origem de todos os males que a gente pode supor, né? A gente viu um problema parecido e inverso quando você teve uma onda xenofóbica no Brasil ali de 2014 a 2018 contra o Nordeste brasileiro por votar no PT majoritariamente, por exemplo. Então, eu sou muito reticente, porque, apesar de muita gente dizer que foi ali na chamada República de Curitiba que nasce o primeiro impulso político da Lava Jato, porque a Lava Jato ela nasce lá e, aos poucos, ela vai se transformando numa identidade de todos aqueles que, nas manifestações pós-2014, passaram a lutar contra a corrupção do PT. E essa ideia de República de Curitiba, ela foi, inclusive, utilizada como um dado da identidade desse lavajatismo que evoluiu para o bolsonarismo a certa altura. Então, existe vamos dizer, um fundamento naquilo que o Gilmar Mendes diz, que mistura uma dimensão sociológica a respeito de Curitiba, que quer dizer, o estado do Paraná, os estados do sul do Brasil, eles tendem a ser mais conservadores, eles votaram maciçamente a favor do Bolsonaro, tanto em 18 quanto em 22, e há também essa crítica que ele faz da natureza legal, né, do processo legal em que a Lava Jato se envolveu, e ele está atribuindo os excessos da Lava Jato à ascensão do bolsonarismo como um movimento político relevante e vitorioso em 2018. Agora, o grande problema, e eu acho que a fala do Gilmar Mendes ela tem várias camadas e que vão para muito além de Curitiba, na realidade, é que o Gilmar Mendes ele é um ministro do STF que desprova, que de alguma forma desmonta
toda a nossa expectativa histórica de que o Supremo Tribunal Federal seria uma corte técnica e não política. É claro que a gente sabe, e isso sempre foi verdade, isso não é uma novidade para ninguém, que o Supremo Tribunal Federal opera a partir de cálculos políticos também, né? Não se trata só de decisões técnicas, a gente sabe, inclusive, que esses placares muito apertados que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos 10 anos, de 6-5, a respeito de temas muito contenciosos, mostram certos alinhamentos políticos ideológicos que os ministros do Supremo tomam. O problema do Gilmar Mendes, a meu ver, e fazendo uma análise aqui estritamente política, é que ele vai para o embate político aberto, muitas vezes. Isso aconteceu na época, né, do julgamento do Mensalão, em que Gilmar Mendes escolheu como seu grande interlocutor e opositor o então ministro do STF, Joaquim Barbosa. A gente acompanhou, né, muitas intercalações entre ambos ali, né, em 2006, 2007, até 2010, de maneira mais grave. E o Gilmar Mendes agora escolheu, graças àquela piada / difamação que o Sérgio Moro fez com relação a habeas corpus do Gilmar Mendes, ele escolheu o Sérgio Moro como um inimigo. A grande questão aqui, e eu acho importante que a gente pondere, é que o Gilmar Mendes é ministro do Supremo, e ele tem, portanto, um conjunto de prerrogativas e um conjunto de atribuições que não lhe permitiriam ser político o tempo inteiro ou de fazer declarações políticas dessa natureza, que podem, inclusive, impactar o seu trabalho como ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse diálogo vadio entre o coronel Elcio Franco e o ex-major Ailton Barros, ambos vinculados ao Bolsonaro. O coronel foi assessor da pasta da saúde, depois trabalhou na Casa Civil, quando o ministro era o general Braga Neto, que foi vice na chapa do Bolsonaro, né? E o Ailton Barros disputou eleições no Rio de Janeiro, enganchado no pescoço do Bolsonaro, que chama ele de irmão. Então, o simples diálogo ele já é gravíssimo. Se você encaixa esse diálogo no quebra-cabeça do golpe, aí ele se torna mais grave, porque é preciso analisar o fato junto com as outras coisas que aconteceram, né? O áudio do coronel com o ex-major se encaixa nesse contexto, Fabiola. Então, a tentativa de golpe não foi algo ocasional. O 8 de janeiro não nasceu por acaso. Houve isso foi fomentado, houve um planejamento, houve método. Então, eu diria que esse áudio ele é uma peça desse quebra-cabeça do golpe. O roteiro da investigação está traçado. As evidências estão documentadas em vídeos, em folhas de papel, agora num áudio capturado aí nessa investigação contra o Mauro Cid. A questão agora é só atribuir as culpas. A investigação está desenhada. Qual?